Salve, salve nação! Vamos para as últimas notícias do nosso Flamengo, né? Depois dessas diversas sondagens do Corinthians em relação à contratação de Gabigol, são várias especulações, principalmente do novo presidente eleito, né, Augusto Melo, falando abertamente sobre esse interesse do time paulista em contratar Gabigol. Tem time da Turquia que pode apresentar uma proposta para o craque camisa 10, isso mesmo. Gabigol já vem despertando interesse, principalmente porque não renovou seu contrato e agora no meio do ano pode assinar um pré-contrato e se transferir de graça para qualquer outra equipe. Vamos aqui acompanhar a matéria do Coluna do Fla, que traz o seguinte destaque: jornalista turco coloca Gabigol na mira do Besiktas. Isso mesmo. O Flamengo anunciou apenas um reforço para a temporada de 2024, o meia Nicolas de la Cruz. Contudo, um dos elencos mais valiosos do Brasil, o rubro-negro tem sido alvo de diferentes clubes do mundo. Não é à toa, um jornalista turco colocou Gabigol na mira do Besiktas. Segundo o jornalista Özkan, Gabigol entrou na mira do Besiktas por aproximadamente 5 milhões de euros, ou seja, cerca de 27 milhões de reais. Vale lembrar que o camisa 10 tem contrato vigente com o Flamengo até dezembro de 2024, ou seja, desse ano. Lembramos que a multa rescisória de Gabigol para outros times fora do país é de 33 milhões de euros, mais de 160 milhões de reais. Né? Essa proposta que o jornalista turco afirmou que o Besiktas deve fazer para Gabigol é muito irrelevante àquilo que o Flamengo tem em contrato com o atleta, né? 5 milhões de euros, né? O Flamengo tem contrato com ele com multa de 33 milhões de euros para o futebol do exterior. Depois que a informação roubou a cena nas redes sociais, vários torcedores do time turco se empolgaram com a possibilidade de Gabigol se transferir para o Besiktas. O Flamengo, por outro lado, não pretende negociar o atacante. Até porque é irrelevante uma informação dessas. O Flamengo não vai nem ler uma proposta de apenas 5 milhões de euros. Se a multa dele é 33 milhões de euros, penso eu que se chegar uma proposta de 25 milhões, aí sim, o Flamengo senta à mesa e analisa se a melhor forma seria essa negociação. Portanto, a informação do jornalista turco de que o Flamengo vai receber nos próximos dias ou no próximo mês uma proposta do Besiktas de 5 milhões de euros. Gabigol tem um contrato com o Flamengo até dezembro deste ano, com multa acima de 100 milhões. Além disso, o atacante não tem o desejo de sair do mais querido no momento. Focado, o jogador antecipou o retorno das férias e já começou a trabalhar no Ninho do Urubu nesta quarta-feira. Por fim, nesta terça, o presidente eleito do Corinthians, Augusto Melo, voltou a falar sobre Gabigol. Não é à toa que o dirigente revelou que tem negociação avançada com o jogador e tratou a possível contratação como um sonho. Ele falou o seguinte: é um atleta que nos interessa e tem nossas características. Fizemos a nossa parte, sabemos que é difícil, um dos melhores jogadores do país, ídolo por onde passou e nos interessa. Está encaminhando bem, se Deus quiser, disse Augusto Melo, presidente do Corinthians. Né? Quando o presidente fala uma situação dessas, mesmo sabendo que é impossível o seu time pagar a multa rescisória nesse momento. A multa rescisória de Gabigol para o futebol nacional é de 700 milhões de reais, ou seja, é impagável. Nenhum clube no país tem um poderio financeiro para desembolsar nem 50% desse valor. Imagine pagando a multa toda. Então esqueça.
Gabigol não vai sair nem para o Corinthians, que sequer fez proposta oficial, muito menos para um outro time estrangeiro, né? O Beşiktaş aí, segundo o jornalista turco, estaria interessado e pode fazer uma proposta de 5 milhões de euros, sendo que sua multa rescisória é de 33 milhões de euros, mais de 160 milhões de reais. O Flamengo fez um investimento alto por Gabigol. Naquela ocasião, gastou 17 milhões de euros. Então, se for para vender, tem que ser um valor acima do que foi comprado, né? O Flamengo não é time pequeno, o Flamengo não está mal financeiramente, não vai se desfazer de jogadores que fizeram história pelo clube. Gabigol hoje é um dos maiores ídolos depois de Zico, né? Penso eu que depois que Zico se aposentou, o que se aproxima mais daquele jogador vitorioso, daquele jogador que ajudou muito na conquista de títulos, foi Gabigol. Então, essa geração de 2019 aí ficou para a história, principalmente porque os atletas entenderam a filosofia de Jorge Jesus e fizeram valer o futebol apresentado dentro de campo. O Flamengo, quando jogava na época de Jorge Jesus, todo mundo já sabia que ia vencer. Dificilmente o Flamengo não vencia por 2 ou 3 gols de diferença. Os adversários entravam já com medo e o Flamengo, marcando pressão, era quase impossível não levar gol desse ataque muito perigoso. Então agora tem essa real possibilidade sim de Gabigol se transferir para qualquer uma outra equipe, até porque não renovou seu contrato, não chegou a acordo com a diretoria do Flamengo e agora vive esse impasse. Tanto o Corinthians deseja contar com o futebol do jogador, como também outras equipes aí já começaram a demonstrar interesse pela contratação do craque camisa 10. Mas penso eu que tem que haver um acordo tanto com o jogador como também com o clube. E o Flamengo já disse em diversas entrevistas representadas por Marcos Braz e outros dirigentes que não pretende de maneira alguma vender Gabigol. Ainda mais porque ele é ídolo e um dos principais jogadores do clube nesse momento. Foram palavras dirigidas em entrevista por Marcos Braz, né, o diretor do Flamengo aí. Então, se for para vender Gabigol, o Flamengo até vende, mas por valores acima daquilo que foi comprado pela Inter de Milão. O Flamengo comprou o Gabigol por 17 milhões de euros. Então, propostas inferiores a esse valor, penso eu que o Flamengo nem sequer irá responder a qualquer clube que ofereça valores irrisórios, né? O Beşiktaş assinou com essa proposta de 5 milhões de euros. O Flamengo não vai nem analisar e não vai nem discutir se vai aceitar ou não. Vai negar de cara e vai dizer que por esses valores sequer senta à mesa do Beşiktaş para uma possível contratação. Já o Corinthians saiu diversas informações aí de que estaria fechando uma parceria com alguma empresa para tentar a contratação de Gabigol, né? Algum parceiro forte aí no mercado do futebol para tentar a contratação do jogador, mas só que por enquanto apenas especulações, e se de fato o Corinthians quer contratar Gabigol, terá que pagar um valor considerável pela contratação do atacante. O Flamengo já disse que não pretende vender. Venderia até se a proposta for vantajosa para o clube, como também as bases salariais for boa para o jogador. Gabigol não vai sair do Flamengo sabendo que uma outra equipe não tem condições de conquistar títulos. Infelizmente o Corinthians hoje não tem time, não tem elenco para brigar de frente com o Palmeiras, para brigar de frente com o Flamengo, muito menos com o Atlético Mineiro. São as 3 equipes aí que dominam e têm os melhores elencos do futebol brasileiro. Claro que nem sempre o melhor vai vencer, mas estamos falando aí de qualidade desses atletas que pertencem a cada um desses times aí. Então, portanto, Gabigol deve permanecer no Flamengo por pelo menos mais essa temporada, né? E o próximo ano ninguém sabe qual o futuro do craque camisa 10. E aí, nação rubro-negra, vocês gostariam que Gabigol ficasse no Flamengo? Sim ou não? Participa e deixa a sua opinião nos comentários.